Mais uma vez quero convidar você para ser iluminado com a verdade do Evangelho de Cristo, que é a luz de Deus pela qual o homem pode ser esclarecido dentro daquilo que ele precisa para ser bem-aventurado, chegar a Deus e ter a vida verdadeira dentro da promessa de Deus. A luz de Deus é o Evangelho, a revelação da graça e da verdade que vieram por Jesus Cristo, nós só conhecemos no Evangelho. O Evangelho é revelada toda a graça de Deus para o homem. Todo meio para o homem alcançar justificação, salvação, reconciliação, vida com Deus, o homem só encontra na revelação do Evangelho. O Evangelho é toda a revelação de Deus que o homem precisa conhecer, está no Evangelho. Tudo que estava oculto de Deus para o homem foi revelado em Cristo. Através do Evangelho, Deus abre o leque das revelações dos mistérios que estavam ocultos. E nós devemos ser prudentes e buscar o conhecimento da luz de Deus revelada por Cristo, pois Ele é a luz. Jesus disse, eu sou a luz que vim ao mundo. Essa luz veio para iluminar o entendimento humano, do ser humano perdido de Deus. E o ser humano tendo a necessidade de buscar a Deus, mesmo ele perdido de Deus, eles têm uma necessidade. A alma do homem, ela tem uma necessidade de um socorro espiritual. E o homem tem essa necessidade dentro dele. Por isso que a humanidade busca as religiões, não é? Por isso que o homem, ele é religioso. Por isso que o homem, ele sempre está buscando um ser protetor, uma divindade, um meio de segurança dentro dos misticismos, dentro da religião, porque isso é uma necessidade que há na alma do homem. O vazio existencial que há dentro do ser humano é a necessidade de Deus. O homem sente isso. O homem, ele está morto, pois a morte fala de separação. Mas ele não está inconsciente. Ele não está sem a noção de que ele precisa de uma proteção divina. Todo ser humano tem esse medo, esse temor, essa necessidade na sua alma. É por isso que os homens acreditam em bola de cristal, em galho de arruda, peão roxo, em vários objetos de fé, misticismo, religiosidade. Isso é uma prova de que o homem, ele tem uma necessidade de Deus. Ele tem dentro dele, a alma dele anseia por uma proteção divina, por um socorro espiritual. E esse socorro só quem pode trazer para o homem é Jesus Cristo. Pois o próprio Deus, esse ser divino, soberano, glorioso, único, exclusivo, que não se vê, que é espiritual, Deus é espírito, ninguém nunca viu e nem nunca verá a Deus. Deus, ele se fez revelar através de Jesus como homem, ele revelou-se em Jesus Cristo para a humanidade. Deus se fez conhecer em Cristo, a plenitude da divindade, habitando corporalmente em Jesus Cristo. Esse Deus, Espírito, foi manifesto em carne através de Jesus. É maravilhoso você saber dessa verdade. Não procure entender nem compreender. Creia por fé no que está escrito nas Escrituras. Sem fé é impossível o homem chegar a Deus, agradar a Deus. E essa fé que o homem precisa ter para chegar a Deus, ela é gerada pelo ouvir, pela palavra dele. Não tem fé em Deus dentro de nenhum outro caminho. A fé é pela palavra. Ela é gerada pelo ouvir. E pelo ouvir a palavra. Por isso que Deus, ele vela para cumprir com essa palavra. E todos vão ser ouvintes dela. Ninguém vai ser tomado por inocente, vai ser ignorante. Porque todos vão ter, não é, o conhecimento da verdade de Deus. Agora, crer ou não é com cada um. Aí é outro assunto que é responsabilidade do homem. Mas que todos vão ser esclarecidos, vão. Porque Deus não pega ninguém de surpresa. Deus avisa antes que aconteça. Deus adverte.
o homem cai no juízo por não dar ouvido. Esse é o perigo, esse é o problema. Essa foi a causa da condenação humana. Ele entrou em miséria não porque foi enganado inocentemente, porque não deu ouvido à orientação do seu Deus Criador. E o homem perdeu o entendimento de Deus. Logo, a humanidade está cega, morta, no sentido não de inexistente, inconsciente, não no sono da alma, sem noção do que é real ou não. O homem está morto no sentido de separado de Deus. Efésios capítulo 2, quando fala mortos nos pecados, separado. A morte não fala de inconsciência ou inexistência. A morte fala de separação. O homem está perdido do sentido e do entendimento de Deus. É o que está escrito lá em Salmos 14. Todos se perderam, fizeram-se inúteis, buscaram caminhos abomináveis pelo seu entendimento. Ninguém tem entendimento de Deus, porque o homem foi cego. Quem? Quem cegou o homem? Quem influenciou o homem a se apartar de Deus? Quem tentou o homem a desobedecer a palavra de Deus? Quem? Quem? O inimigo o adversário da humanidade, um ser espiritual chamado Satanás, o diabo, o tentador, acusador, que ele era um anjo celeste, era um anjo de luz, era um anjo que vivia nas regiões celestiais, auxiliando, assistindo a Deus. Esse ser pecou contra Deus por rebelião criada em seu coração e levou uma influência, uma grande parte dos anjos. A Bíblia vai dizer que todos foram expulsos da presença de Deus, lançados fora das habitações celestiais, e esse ser perverso instalou-se na terra, aonde recebeu do homem o domínio e passou a estabelecer o seu reino das trevas, pois quem não está em Deus está em trevas, porque Deus é a verdade, Deus é a luz. E logo Satanás, agora saindo da presença de Deus, tornou-se trevas. E agora são espíritos sem corpos, não é? Espíritos sentenciados, condenados, que estão nas dimensões da terra, agindo na humanidade nesse espaço, nesse globo, né? Na vida humana, e Deus permitindo para que o homem tenha o seu livre-arbítrio, direito de escolher, de decidir, tomar as decisões. Só que Deus não deixou o homem ao léu. Deus está sempre dando livramento ao ser humano, avisando, convidando, chamando, porque Deus quer o homem no caminho do bem, que é na direção dele, da palavra dele. Mas o homem, ao longo das suas escolhas e decisões, vai se perdendo cada vez mais de Deus, vai se afastando cada vez mais de Deus, e o diabo cada dia mais destruindo, perturbando, tirando a paz, a alegria, a comunhão, e afastando o homem cada vez mais de Deus, com suas invenções, inspirações, criações que dá para o homem, não é, executar. Porque todo o projeto das trevas, quem executa é o homem, porque resistem a Deus e se sujeitam ao diabo. O diabo é um ser, é uma criatura, como também Deus é um ser pessoal, só que ele é o ser supremo. Aonde diz a palavra de Deus que é dever de todo homem obedecê-lo. Isso não é uma coisa, eu faço, não quero, se eu quiser eu não faço. Não, é um dever. Agora, você como é um ser criado com evolução, direito de decidir escolher, você que escolhe servir a Deus ou não. Agora, saiba de uma coisa, Deus ele mostra as consequências de quem não anda submisso à sua palavra, de quem não obedece. Porque obedecer a Deus é para o bem do homem. Não é para o homem ser escravo de Deus, ser manipulado por Deus. Quando Deus pede para o homem obedecer a ele, é para o bem do homem. E quando o homem não obedece a Deus, ele anda para o mal, para a maldição, para a morte. Está entendendo? Porque Deus ele quer que sejamos bem-aventurados ouvindo e praticando a palavra dele.
Mas não é isso que eu quero falar agora. Eu fiz apenas essa introdução para a gente conhecer mais de Deus. Como é bom a gente ter essa informação. Meus amados irmãos, eu quero levar para você uma instrução para divertir muitos irmãos que está dentro de uma ideia, de um conceito de sistema religioso, como se estivesse servindo a Deus. Eu quero falar sobre o sistema religioso igreja, que hoje é muito vivido pela multidão de religiosos evangélicos, onde estabelecem o lugar, a instituição, a casa de alvenaria, o sistema religioso igreja evangélica, como casa de Deus, como lugar para encontrar Deus, para servir a Deus, para estar na presença de Deus. Bem, gente, eu quero falar sobre isso, porque existe uma situação muito perigosa para aqueles que estão vivendo dentro desse entendimento de igreja. E as pessoas chegam até a nos colocar, não sou só eu, mas tem muitos irmãos levando o esclarecimento sobre esse grande erro que muitos estão vivendo no entendimento de igreja, casa de Deus, de igreja, local de servir a Deus, de você ser de Deus, tem que estar dentro de uma igreja, sendo, não é, povo de Deus naquele local, naquela congregação. Deixa eu dizer uma coisa, não sou eu, não só eu, mas tem muitos irmãos também levando esclarecimento sobre isso para as pessoas. E o meio de comunicação na internet tem sido uma bênção, como também tem maldição, tem, mas tem bênção. Cabe você decidir o que vai escolher, ouvir e seguir. Tem o caminho da bênção e o caminho da maldição. Todos os meios têm. Mas a internet tem sido uma bênção porque tem sido uma forma ampla do ensino da palavra de Deus ser levado para as pessoas. Porque as pessoas eram restritas só dentro de igreja, aonde os homens dominavam dentro do que eles queriam aplicar para vocês. Mas hoje Deus, ele permitiu essa porta, esse meio, levantando muitos homens a usar a internet para levar o esclarecimento da verdade. Claro, sim. Tem também muita heresia sendo pregada, muita gente pregando muita maldição no meio da internet, ensinando errado. Tem, mas você tem que ser prudente, saber analisar. Todos os caminhos você vai ser orientado a seguir ou bem ou mal. Todos os meios têm os dois lados. A internet tem sido uma oportunidade muito boa para que o ensino, o esclarecimento da palavra de Deus, a verdade do Evangelho, ela seja amplamente divulgada, mostrada, porque o povo estava restrito dentro das quatro paredes. E nessa restrição, os homens dominam sobre o povo. Os homens estabelecem suas regras. Os homens, pela vaidade, pela cobiça, né, pela a situação que eles têm de poder, eles dominam, eles estabelecem o que eles querem para tomar autoridade sobre o povo. E isso não é bíblico. Deus não manda nenhum líder que ele levanta no meio do povo para ser o autoritário, o maioral. A Bíblia diz que entre os membros que formam a igreja, que é o corpo de Cristo, o organismo vivo na terra, chamado igreja, operando para a obra do reino de Deus, não de reino de homem, instituição. Entre nós, os membros, não tem maior nem menor. Aí Paulo, é interessante que Paulo faz uma comparação do corpo. Todos os membros do corpo é importante. Qual é o membro superior do corpo? A cabeça. E a Bíblia vai dar uma referência sobre esse membro superior do corpo, que o corpo deve seguir, de quem é essa cabeça. Quem é a cabeça da igreja, do corpo de Cristo? Jesus. Mas só que hoje, dentro das igrejas, instituição, estão criando um bocado de cabecinha. Estão colocando o homem, o líder lá da instituição, como cabeça, onde o povo está submisso. Esquecendo de seguir e se submeter à cabeça, a parte superior do corpo, que é Cristo. Onde eles ficam restritos dentro de uma instituição, onde dizem que é a igreja. Está errado. A igreja de Cristo não se resume a uma instituição, a um local
a uma casa de alvenaria que alguém abre, que alguém levanta, constrói e diz que é a casa de Deus? Primeiro, que dentro do conhecimento bíblico, nunca, nem Jesus, nem os apóstolos, usaram essa expressão de que local de alvenaria era a casa de Deus. Os irmãos eram ensinados que casa de Deus eram eles, aonde habita o Espírito Santo, aonde é o templo. Não é templo, igreja, instituição. Então eu quero trazer uma orientação aqui, porque hoje esse ensino errado que muitos estão vivendo vai custar a sua salvação. Vai custar a sua salvação. Vocês pensam que isso tem nada demais. Tem sim. Porque vocês estão sendo privados da verdade. Estão sem entendimento. Estão vivendo dentro de um conceito totalmente errado. Vocês lembram que Jesus disse a um povo religioso que eles adoravam a Deus em vão? Se você ler ali o contexto, você sabe por que Jesus disse isso? Você sabe por que Jesus disse que a adoração daquele povo religioso que buscava estar adorando a Deus era vã? Porque eles estavam sendo guiados não pela palavra de Deus, mas pelo preceito dos homens. Logo eles estavam servindo a Deus em vão. Estavam com a vida inútil diante de Deus. Porque a vida com Deus não se restringe e nem é principiada dentro de nenhum local, dentro da ordem, da autoridade de nenhum homem. A vida com Deus, a adoração a Deus, tem que ser ministrada, dirigida, principiada pela palavra de Deus. E aqueles que Deus levanta como líder, a quem Ele dá o dom, a vocação, para instruir a congregação na palavra, tem que levar a congregação, tem que conduzir os irmãos dentro desse princípio da palavra, e não dentro do princípio que eles estabelecem. Porém, esse princípio de igreja, casa de Deus, local de alvenaria, instituição que o povo está ali servindo a Deus, não foi Jesus quem ensinou. Os apóstolos não ensinaram isso. Esse princípio é maldito. Esse princípio é um princípio satisfatório para o homem, onde o homem aproveitou pela ganância e a cobiça e a sua soberba, criou esse princípio para dominar o povo, dentro do sistema onde ele preside, o homem. Esse sistema chamado igreja evangélica, que diz que é a casa de Deus. Saiam daí. Esse sistema ele foi copiado pelo sistema católico romano. Quem criou essa ideia de igreja, local de alvenaria, construção como casa de Deus, foi o sistema católico romano. O sistema católico romano, eles pegaram o cristianismo e tornaram como religião oficial de Roma, fizeram do cristianismo uma religião, aonde estabeleceram um critério de que Deus só era encontrado dentro dos sistemas, dos templos romanos. Criaram a ideia de que o povo tinha que estar submisso aos papas e aos padres, porque eles eram representantes de Deus. E o povo tinha que ouvir de Deus através deles e submeter-se a tudo que eles determinavam, ensinavam. Hoje, esse sistema é aplicado dentro do sistema religioso evangélico, onde eles estabelecem os pastores, se denominam a fonte de Deus para o povo, o canal da graça para o povo, a voz de Deus para o povo. E o povo fica submisso e limitado ao que os homens ensinam dentro dos ministérios. E isso é maldito. Isso é maldito. Isso vai tirar a sua alma do caminho do céu. Se não já estás apostatado da fé há muito tempo. Então esse sistema igreja, casa de Deus, lugar para você buscar a Deus, aonde você serve a Deus, e submisso aos homens dentro do sistema igreja, local, construção de alvenaria, foi trazido pelo sistema católico romano, no século III, a partir de Constantino. Os cristãos se deixaram levar, apostataram da fé e foram agora ser negócio do sistema igreja romano, aonde eles passaram a viver uma vida com Deus dentro de uma instituição, limitado às quatro paredes, ao sistema católico romano. Mas isso aí foi os cristãos que apostataram da fé,
porque os demais se manteram fiel numa vida de fé em Deus, a Cristo, pela palavra de Cristo, e não se submeteram a Constantino. Porque a Igreja Católica, ela foi o meio que levou muitos cristãos no século III, depois de Cristo, a apostatarem da fé, a largar o compromisso, a fidelidade com Cristo, aonde se filiaram e passaram a ser propriedade do sistema religioso, aonde passaram a servir a Deus em vão, dentro do sistema religioso católico romano. Hoje, esse sistema, ele tem várias vias e foi expandido para outros meios. O sistema religioso evangélico, com suas igrejas, é onde as pessoas estão vivendo a maldição, restrita numa vida com Deus, limitada a um sistema, a quatro paredes, na dominação do homem, aonde entendem que servir a Deus, buscar a Deus, receber bênção de Deus, encontrar a Deus, estar fazendo a obra de Deus, é limitado dentro daquela instituição onde determina as ordens legalistas para o povo viver. É isso ou não é? Só que o cristianismo verdadeiro, biblicamente, não tem isso. O Evangelho de Cristo não é uma igreja evangélica. O Evangelho de Cristo não é uma regra de dogmas, de crença, de doutrina dentro de uma igreja evangélica. O Evangelho de Cristo é a luz de Deus que ilumina o homem, é a informação, é o conhecimento que o homem tem para uma vida plena com Deus. E dentro da história bíblica da Igreja de Cristo, não se encontra nenhum sistema legalista, denominacional, institucional, igreja, como hoje o povo vive, como hoje o povo é ensinado, como hoje o povo é dominado, exclusividade de igreja, de ministério, na ordem, na submissão aos homens dentro das igrejas. Biblicamente isso nunca foi encontrado, nem vivido pelos cristãos, nem foi instruído pelos apóstolos. Os apóstolos nunca instruíram, nunca aplicaram essas legalidades, essas ordenanças, esse sistema legalista de igreja, de ordenança do sistema ministério. Os apóstolos nunca ensinaram isso. A gente vai ver aqui, eu separei alguns textos aqui, quando os cristãos vai levantar alguns irmãos entre a comunidade para o serviço entre os grupos. Não era a igreja, ministério, instituição. Eram os grupos em cada locais. Tinha os grupos que era a igreja. Uma parte da igreja. A Bíblia nunca refere-se à igreja como local, instituição. A Bíblia, quando se refere-se à igreja, está falando de pessoas que congregam-se em qualquer lugar. Não é aquele local que é a igreja. Atos capítulo 6, o versículo 1 vai dizer assim: ora, aqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos a mesa. Versículo 3. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constitui sobre este importante negócio. O que houve aqui? Houve uma situação onde estava tendo uma convenção de várias pessoas. E os apóstolos, vendo aquilo acontecer, e houve um problema, porque, olha, as viúvas daqueles que não são judeus não estão sendo assistidas, porque, preste atenção numa coisa, a igreja, os irmãos, eles ajudavam um ao outro.
Eles não doavam para formar impérios, castelos, templos, construções de alvenaria chamada igreja. Eles colaboravam, eles contribuíam, eles participavam dentro de ajuda financeira para ajudar uns aos outros que necessitavam no meio dos irmãos. E houve uma necessidade aqui e os irmãos que não eram judeus estavam reclamando porque não estavam bem assistidos, estavam sendo ali injustiçados, não estavam recebendo uma ajuda como deveria receber, porque estavam ajudando mais os judeus. E aí, os apóstolos, vendo essa situação, disse: não, vamos se reunir aqui. Eles não tomaram a decisão. Eles não disseram, a gente é quem determina, a gente não. Eles juntaram os irmãos e disseram: escolhe, pois, 7 irmãos entre vocês. Agora, não escolha quem vocês querem. Não escolha quem lhe agrada. Não escolham quem é conveniente. Olha os critérios de sabedoria, que tenham boa reputação, que sejam cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo aqui não é gritar, reteté, pra, pular, marchar, corta laço. Cheio do Espírito Santo aqui é que tenha sabedoria na palavra, o entendimento, consciência, lucidez, sobriedade, que tenha capacidade de administrar. Foi isso que os apóstolos disseram. Aqui não tinha igreja, instituição. A igreja aqui são as pessoas. A igreja de Cristo nunca viveu esse modelo que hoje essa igreja que diz que é de Deus, evangélica, vive. Uma igreja centralizada, uma igreja exclusivista, uma igreja legal, que tem um sistema legalista, onde o povo é submisso ao sistema, não a Deus. Onde o povo entende que para servir a Deus tem que estar dentro daquele sistema sede, construção de alvenaria, quadrado, casa que diz que é de Deus. A igreja de Cristo nunca viveu isso, irmãos. A gente vai ver outro assunto lá. Em Atos 15, houve uma divulgação de um conceito doutrinário errado que estava atrapalhando a fé dos irmãos no Evangelho. E os apóstolos se reuniram. Entre a igreja de Cristo não tem soberano, não. O soberano é Cristo. Os apóstolos eram os que tinham mais experiência. Por isso que as pessoas se dirigiam a eles. Os apóstolos eram aqueles que tinham, muitos, que tinham a experiência porque viveram com Cristo. Andaram com Cristo quando Cristo estava na terra. E nesse período aqui, os apóstolos, eles eram levados para eles analisar situações. Mas Pedro, Paulo, João, Tiago ou qualquer outro apóstolo não era o soberano da igreja. Não era aqueles que os irmãos tinham que se submeter. Eles nunca ensinaram isso. Os apóstolos nunca ensinaram a ninguém que a igreja, a congregação, tinha que se submeter a eles. Eles sempre estavam mostrando os irmãos a palavra de Cristo. Eles sempre estavam dizendo aos irmãos, a autoridade não somos nós, é o Evangelho. Pode ser quem for no meio de nós. Pregar um outro Evangelho, não aceite. Os apóstolos nunca pregaram essa legalidade e autoridade que hoje muitos pastores pregam nos púlpitos, tomando para si a autoridade da congregação. A congregação tem que ser levada a estar submissa, não é o pastor, é a palavra. E se o pastor não condiz, não governa bem a congregação no ensino, não é a vida dos irmãos. Pastor não é chamado para dominar a vida de ninguém. É o ensino das Escrituras. É o ensino da doutrina de Cristo. Se esse pastor não ensina bem a doutrina de Cristo, a palavra de Deus nos autoriza não ouvi-lo, se apartar dele o mais rápido possível, para a tua mente não ficar contaminada. Está entendendo? Os apóstolos nunca pregaram essas autoridades que hoje o povo é ensinado dentro de igreja a viver submisso, obediente, sem questionar a pastor. Mas por que isso? Porque isso foi trazido do sistema católico romano.
onde o povo lá é ensinado que os papas é a representação de Deus. O sistema católico romano chega a dizer que o Papa é o substituto, é o vigário de Cristo. Substituto de Cristo, olha para aí. Tem pastores hoje no meio evangélico que diz isso também? Tem. Eu vi um vídeo aqui no Face, um pastor dizendo, a congregação cheia, ele dizendo, olha, a congregação tem que estar sobre a autoridade espiritual do pastor, porque o pastor é o canal da graça, por onde a igreja recebe a bênção de Deus. Está errado isso, irmão. A igreja tem que estar sob a autoridade espiritual, não é de pastor, é de Cristo, da palavra de Cristo. O canal da graça para a igreja não é pastor, não é igreja, é Cristo. Você está vendo como é que esses homens estão ensinando? Eu não gosto de generalizar, mas é muito difícil achar um ministério hoje que seja um ministério original, que pregue o evangelho, que ensine o povo a submissão a Cristo. Porque todos os ministérios, eles querem a sua preeminência, eles querem o seu funcionamento, eles querem que seu lucro cresça, eles querem expandir suas igrejas, seu negócio. Os ministérios não estão preocupados com a alma daquele que está lá, sendo formada no conhecimento de Cristo para a salvação. A maioria dos pastores nos seus ministérios estão preocupados em crescer seus ministérios, abrir mais igreja, criar templos bonitos, enfeitar, grandiosos, templos que são glamour, né? Esplêndidos, glamoures, templos bonitos, com porcelanato, com cerâmica bonita, com estrutura linda. Eles estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados, a maioria, 99% desses pastores, não estão preocupados como está o teu entendimento, como está a tua esperança, como está a tua vida de conhecimento de Deus. Eles não. Eles querem que vocês, a maioria, estão preocupados em formarem vocês submisso a eles, prosélito deles. Não venha para a igreja, obedeça o pastor, esteja na igreja fazendo a obra de Deus. Aqui Deus vai te abençoar. Aqui é o lugar que Deus quer que você esteja. Contribua com a casa de Deus. Venha, dedique-se, participe dos trabalhos, não falte, não saia daqui, porque aqui é o lugar onde Deus ele colocou você. É onde Deus quer que você esteja. Aqui no meu ministério. Eles não estão preocupados se você está sendo formado no conhecimento de Deus ou não. Eles não estão preocupados em proteger você contra as heresias que levam a tua alma ao inferno. Porque eles são os primeiros que pregam heresia. Está entendendo? Vocês estão entendendo isso? Então, dentro da palavra de Deus, dentro da decorrência da igreja de Cristo, assim que Cristo funda a igreja, e ela continua agora a se conduzir, a igreja vai evoluindo, crescendo. A gente não vê nenhum sistema, igreja, denominação, legalista, onde o homem é a cabeça, determina tudo. A gente não vê isso, não. A gente não vê isso, não. Aliás, existiu um discípulo dentro das Escrituras que ele queria preeminência no meio dos irmãos. Ele queria ser o soberano no meio dos irmãos. Paulo, aliás, o apóstolo João, ele vai repreender esse comportamento. Ele queria ser o dono da congregação. Eu estou falando de um discípulo chamado Diótrefes, que ele procurava ter a primazia. Isso está na terceira carta do apóstolo João, no versículo 9. Um discípulo chamado Diótrefes. Ele queria a primazia no meio da congregação. Ele chegou ao ponto de impedir o apóstolo João de ir neste grupo, de ir nessa congregação. Ele impediu. Por quê? Porque ele queria tomar autoridade sobre a congregação. E a Bíblia ensina, não usem de arrogância, de autoridade.
O rebanho não é seu. A igreja, o povo não é seu. Você não foi chamado para ser o soberano no meio dos irmãos. Se você foi vocacionado com o dom, a sabedoria para conduzir o ensino e a doutrina no meio da congregação, né, que a gente chama de pastor, aonde a Bíblia mostra aqui o líder, né, dá a referência, é uma simbologia de pastor, mas não para dominar sobre o povo, não para fazer do povo negócio, não para criar seus impérios, ministérios, igrejas e fazer o povo estar submisso a vocês. Pastor não é soberano coisa nenhuma de congregação. O que o pastor tem é mais responsabilidade, porque a ele foi dado dom, talentos, foi dado a vocação para ensinar, e ele vai ser cobrado pelo ensino que ele não deu ao povo. Ele deixou a ganância, a soberba, o egoísmo dominar ele, e viu um grande negócio, um grande lucro do povo, e fez do povo seu negócio. Cuidado. Esse sistema igreja, né, instituição, quadrado, casa de Deus, não existe na Bíblia. Isso é colocado pelos homens. Isso foi trazido pelo sistema católico romano, aonde os cristãos do primeiro século, porque, escute uma coisa aqui, o primeiro século, depois de Cristo, o segundo e o terceiro, não tinha essa legalidade de igreja, instituição, um líder-chave, um líder soberano, um líder supremo, o pastor presidente. Não tinha isso na igreja de Cristo. Isso veio a partir do século III, com Constantino, que exclusivizou o cristianismo como a igreja, como a religião oficial do sistema católico romano. A partir daí, o povo foi ensinado de que só dentro da igreja católica romana era que o povo encontrava Deus, recebia a bênção de Deus, servia a Deus. A partir daí, o povo foi ensinado que o Papa era o vicário de Cristo, o Supremo, que o povo tinha que obedecer o Papa, que o povo tinha que seguir toda a direção do Papa, porque ele era o representante de Deus. Mas a igreja de Cristo, Jesus, os apóstolos, nunca ensinaram isso aos irmãos. Então hoje esse sistema, a igreja evangélica, onde o povo também está sendo ensinado de que tem que estar na igreja evangélica, que ali é a casa de Deus, que ali é onde você adora a Deus, que ali é onde você busca a Deus, ali é onde você recebe a bênção de Deus, ali é onde você está servindo a Deus, isso é criado do sistema católico romano, é maldito. Esse entendimento é errado, esse entendimento é vã, essa direção vai privar você da graça, da verdade, de Cristo. Igreja não é lugar, somos nós, pessoas. E a igreja de Cristo, ela só vai ser reunida num só lugar, numa reunião única, quando for o dia do arrebatamento. Enquanto a gente estiver aqui na terra, a igreja está em cada local deste mundo, cumprindo o seu papel de luz. Olha o que diz a palavra. Igreja não é o lugar. Igreja somos nós que congregamos no lugar. Está entendendo como é isso? Deixa eu mostrar aqui a você isso. Porque o povo hoje, infelizmente, estão ensinado errado. O povo hoje está sendo instruído errado. Por quê? Justamente quem são os inimigos do Evangelho de Cristo? Quem são os maiores inimigos do Evangelho de Cristo? A maioria dos pastores que estão ensinando o povo errado. Igreja não é o lugar. Vamos ler aqui. 1 Coríntios 14, 23. Paulo vai dizer: se, pois, toda a igreja se congrega em num lugar, e todos falarem língua estranha, se entrar alguém ou algum infiel, não vai dizer que vocês estão loucos? Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmão. É muito bom a gente aprender das Escrituras. Eu não quero falar sobre esse assunto da bagunça dentro da igreja. Mas aqui tem uma orientação muito boa. Então aprenda isso. A igreja não é o lugar. Paulo vai dizer, se toda a igreja se congrega num lugar, toda aqui é os irmãos aqui
que formam uma parte da igreja. Paulo vai dizer, a igreja não é o lugar. Nós somos igreja, congregamos em vários lugares. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe, os irmãos aprendam isso, reflitam nessa instrução que vocês receberam, analise direitinho o que vocês ouviram agora neste vídeo de instrução. Irmão, saia do engano, em nome de Jesus. Submetam-se a Cristo. A fé em Deus não é uma fé cega, guiada pelo homem. A fé em Deus é guiada pela luz de Deus, pela palavra de Cristo. Jesus é o nosso guia espiritual. Jesus é a quem nós devemos se submeter. A submissão espiritual é a Cristo, não é a líder. É a Cristo, irmãos. Ele é a cabeça da igreja. É Ele que nos conduz. O que é verdade e mentira, o que é de Deus ou não, aprenda com Cristo. Irmãos, você é a casa de Deus. Você é o templo de Deus. Você é o lugar de adoração. Você não precisa buscar a Deus em canto nenhum. Você não precisa fazer nenhum ritual, nem sacrifício, nem movimento de culto nenhum para alcançar a bênção de Deus. Você estando em Cristo já é mais que vencedor. Já está sendo alcançado pela graça, a bênção de Deus. Irmãos, saiam desse engano. Sua fé só é verdadeira se estiver em Cristo, na palavra de Cristo. Pois, se não, vocês estão crendo em vão, adorando a Deus em vão, servindo a Deus em vão, buscando a Deus em vão, vão sofrer uma grande decepção no final do labor desta vida. Porque vida com Deus não é dentro de igreja, é na palavra de Cristo e em Cristo. Jesus disse, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Reflita nisso, analise isso, seja prudente. Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 13, versículo 5. Examinai a vós mesmos, se permaneces na fé, ou se já não fostes reprovados. Examine-se cada um a si mesmo. Amém? Cuida de ti e da doutrina de Cristo. É isso que te salvará, irmão. Não é uma vida de devoção à igreja, cumprindo trabalhos e tarefa de igreja. Cuida de ti e da doutrina, porque é isso que te salvará. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu, evangelista Wellington Ramos, esse é o meu compromisso como membro do corpo de Cristo, pela vocação que Deus me deu, para a edificação do corpo, levar o ensino e esclarecimento da verdade que liberta. Amém?